Olá, muito boa tarde. Está com o programa da Igreja Católica que hoje lhe apresenta temas que fazem parte da doutrina social da Igreja. Antes, mostramos-lhe acontecimentos da atualidade religiosa em Portugal e no mundo. O Papa está em Cuba após 14 anos de passagem de João Paulo II pela ilha. Apelos à reconciliação marcaram o início da presença do Papa em Cuba. A garantia da livre expressão religiosa na ilha caribenha foi publicamente garantida por Raul Castro quando recebia Bento XVI. A todos os cubanos, o Papa deixou apelos à reconciliação e pediu-lhes para construírem uma sociedade aberta e renovada, recorrendo às armas da paz, do perdão e da compreensão. Mensagem deixada em Santiago de Cuba, no primeiro dia da sua visita ao país e repetida no Santuário da Virgem da Caridade, padroeira de Cuba. Assinalando os 400 anos da descoberta da imagem na localidade de El Cobre, o Papa cumpriu o ritual do peregrino, rezando pelas pessoas privadas da liberdade e pedindo a paz e o perdão para Cuba. Em Havana, o Papa encontrou-se com o presidente Raul Castro numa visita de cortesia e presidiu a uma missa na simbólica Praça da Revolução. É preciso trabalhar na superação das discriminações e intolerâncias contra a comunidade cigana. O apelo foi deixado pelo Comitê Católico Internacional para os Ciganos, que reuniu em Fátima durante 3 dias cerca de 150 participantes, oriundos de vários países. O Comitê Católico Internacional para os Ciganos, com sede na Bélgica, foi criado em 1976 para promover o debate entre as comunidades ciganas e atender às suas necessidades humanas e espirituais. Desde o seu início, este organismo, atualmente com cerca de 50 elementos vindos de 14 países, trabalha em proximidade com a Igreja Católica, especialmente através do Conselho Pontifício da Pastoral para os Migrantes e Itinerantes e das capelanias nacionais ligadas aos ciganos e migrantes. Por um lado, este comitê sublinha a importância que a Igreja dedica também aos ciganos, no sentido de uma promoção e uma promoção que se torna evangelização. Por outro lado, é inevitável que ao trabalhar junto, caminhar com os ciganos, surja também este problema da discriminação. Uma discriminação, porventura, por parte de um cidadão normal e também de um católico, mas também de uma autodiscriminação que a que eles mesmos se expõem pelas suas atitudes e pelos seus comportamentos. Durante os 3 dias do encontro foram abordados vários temas sobre as perspectivas católicas de evangelização da comunidade cigana. Os trabalhos em grupo foram uma vertente muito importante do encontro, dado que permitiu a troca de experiências entre participantes de países diferentes. A reflexão que fazem nestes encontros internacionais significa um empenho e um compromisso para que todas as comunidades estejam atentos e, na verdade, não marginalizem ninguém como consequência da raça, do credo ou de qualquer outras diferenças. O direito à diferença é necessário sublinhá-lo. O facto de determinadas pessoas serem portadoras de culturas especiais, concordando com elas ou não concordando, deve da parte do católico significar muito respeito. Ao mesmo tempo, um compromisso para que essas mesmas pessoas se integrem dentro de uma normalidade na vida da sociedade. Em Portugal, a realidade da Pastoral dos Ciganos tem ainda muito trabalho pela frente. A pedido às dioceses que organizem um secretariado para a Pastoral dos Ciganos, porque infelizmente nós em Portugal temos esta mentalidade, aproximamos dos ciganos quase sempre numa forma de assistencialismo social e esquecemos da dimensão da evangelização, digamos, do anúncio, e eu penso que o nosso papel, para além da ajuda social e da integração social, também é o anúncio de Jesus Cristo e levá-los a uma integração plena na Igreja Católica. Uma realidade bem diferente é a espanhola, onde a Pastoral dos Ciganos está já implementada em várias regiões e onde o trabalho de evangelização tem tido grandes índices de sucesso. Lo más grande que se le puede dar a una persona es el evangelio. A maior coisa que se pode dar a uma pessoa é o Evangelho. A forma de ajudar na conversão é apresentar o Evangelho como forma de promoção humana. Porque o cigano, como qualquer outra pessoa, também necessita humanamente de se promover, quer seja na educação ou nas vivências. A promoção que qualquer outra pessoa, em educação, em vivienda,
marginación. Tudo isto deve estar unido à evangelização. Se não evangelizamos, não se promove a pessoa. Reflexões que abrem caminho a uma maior participação da Igreja na ajuda à integração dos ciganos nas sociedades. Em Lamego, a celebração do Dia de São José coincidiu com o Dia do Seminário Maior, no ano em que se assinalam 50 anos da construção deste edifício. Um dia que reuniu antigos e atuais seminaristas e famílias que, ao longo deste meio século, estiveram ligadas a este seminário. Dom António Francisco dos Santos tornou-se aluno deste seminário nos primeiros anos de sua construção. Viviam-se os tempos do Concílio Vaticano II e aqui em Lamego chegavam os ecos da mudança. Nós éramos muitos alunos naquele tempo e tínhamos uma capacidade de trabalho mesmo em grupos entre nós que criava um espírito muito bom entre nós. Os superiores tinham capacidade de abertura, de compreensão e de ajuda a descobrirmos os dinamismos conciliares e, portanto, aqui viveu-se sempre muito esta abertura à dinâmica do concílio e este espírito de renovação da Igreja. Espírito que fazia deste seminário uma casa diferente, onde alunos, professores e famílias viviam em comunhão. Era o tempo diferente já, com realidades novas, mas foi um tempo muito belo em que o número de seminaristas foi crescendo ano a ano, em que a afirmação e a consolidação da formação se foi fazendo e em que rumos novos se tomaram também para o seminário e para a diocese, criando-se e constituindo-se uma relação muito articulada e muito bela entre o seminário e o presbitério, numa abertura à realidade diocesana e também num convívio sempre muito franco com as famílias. Primeiro como aluno e depois como professor e vice-reitor, o atual bispo de Aveiro passou grande parte da sua vida no seminário de Lamego. Vivências e aprendizagens que foram determinantes na sua formação. Moldou-me muito a minha forma de ser como aluno, a minha maneira de ser como padre e o meu desejo de trabalhar na formação dos novos sacerdotes. E aqui viveu sempre este encanto pela formação e este espírito de doação a tempo inteiro e a gosto pleno à formação dos novos sacerdotes e ao acompanhamento dos novos sacerdotes depois da ordenação, porque esse também foi um dos aspectos muito criativos deste seminário. A festa de São José serviu também para a troca de vivências entre gerações, numa altura em que o Seminário Maior de Lamego celebra os 50 anos da sua construção. Este é um momento jubilar em que queremos, de facto, agradecer o dom de termos o nosso seminário e, sobretudo, o dom daquilo que foi a formação de tantos e tantos sacerdotes que nesta casa, também antigos alunos, que nesta casa aprenderam os caminhos de Deus. Portanto, a oportunidade é, antes de mais, de festa. Se há alguns anos atrás o seminário estava cheio de seminaristas, agora conta com apenas 10. Apesar de ser a diocese um dos clérigos mais jovens, também aqui o número de seminaristas tem diminuído. Desafios que o seminário deve encarar como um abrir de portas para novas atividades. Uma casa muito grande, que hoje tem 10 alunos, 10 seminaristas, maiores, estamos a falar de alunos de teologia. E, portanto, um casarão destes, com 10 alunos, como vê, teremos hoje que rever as perspectivas a dar também a este seminário, que continuará com certeza a ser seminário, a formar alunos. Há uma coisa muito interessante que diz ali casa sacerdotal, casa. Então é uma casa, um ambiente, deve ser um ambiente próximo, acolhedor, familiar, mas pode também, portanto, servir de casa para outros, por exemplo, para a formação de leigos, para retiros, para encontros. Esta casa pode abrir-se a outras perspectivas, para sempre a favor da Igreja, do povo de Deus, para que cada vez sejamos mais preparados e mais unidos uns aos outros. Este dia de celebração dos 50 anos da construção do edifício do Seminário de Lamego contou com a presença do Núncio Apostólico em Portugal, Dom Rino Passigato. Tempo agora para a apresentação de temas da doutrina da Igreja para questões sociais, no diálogo de António Pagão Félix com Alfredo Bruto da Costa, moderado pela jornalista Imelda Monteiro.
Boa tarde, estamos novamente consigo para olharmos para os fundamentos do pensamento social da Igreja e hoje queremos abordar a importância e os limites da propriedade privada. Para tal, contamos com os nossos habituais convidados. Boa tarde, Dr. Bagão Félix. Boa tarde, Dr. Bruto da Costa. Comece por si, Dr. Bruto da Costa. A propriedade privada está relacionada com o princípio da doutrina social da Igreja que nós já abordámos aqui, que é o destino universal dos bens. Por que é tão importante para a Igreja esta questão da propriedade privada? Sim, senhora. É importante porque é importante e porque às vezes não são respeitados os limites desse princípio e não respeitar os limites cria de facto situações extremamente graves de injustiça e portanto é importante a montante e a jusante. Mas a Igreja não se opõe à propriedade privada. Pelo contrário. E eu queria começar com uma afirmação que poucas vezes se faz. A relação do ser humano com as coisas materiais, com os bens da terra, não é facultativa. É uma relação obrigatória. Eu, para viver, preciso de comer. Eu, para estar agasalhado, preciso de vestir. Preciso de um teto. Portanto, a minha relação com as coisas não é facultativa. E, precisamente porque não é facultativa, ela envolve um direito universal. E aqui é que o problema da propriedade privada, tal como entendemos e praticamos, comete um abuso, digamos assim, que é de, em certas filosofias, a propriedade privada aparecer como um direito absoluto. Daí que os últimos papas tenham tido uma preocupação muito grande de, afirmando o direito da propriedade privada, afirmar também que a Igreja nunca a considerou absoluta. Isso por um lado. Por outro lado, precisamente porque é um direito universal, põe-se aqui uma questão que para mim ainda não está resolvida. Na maior parte das sociedades, o direito da propriedade é aquilo que em filosofia de direitos se chama um direito de liberdade. Eu sou livre de ter propriedade. Mas, se eu não tiver propriedade, eu não tenho o direito de a ter. Portanto, é um direito negativo. Ninguém pode impedir-me de ter propriedade privada se a tiver. Ora, dado aquilo que eu disse no princípio, de que essa relação não é facultativa, e de que a relação do ser humano com as coisas é algo de inerente à nossa própria natureza, esse direito é um direito universal. E, portanto, não só é um direito para os que têm propriedade, mas é um direito para os que não têm propriedade. O que quer dizer que, em certa medida, o direito de propriedade deve ser também aquilo que em filosofia de direitos se chama um direito subjetivo. Algo que eu posso reivindicar, e que a ordem jurídica das sociedades deve garantir. Aliás, isto está na linha de uma frase, de uma afirmação que vem na Gaudium et Spes, o documento do Concílio Vaticano II, em que, tratando destas matérias, diz que quem estiver em situação de extrema necessidade pode tirar do outro aquilo de que necessita. Isto, evidentemente, que está sujeito a umas condições, não é lei da selva, não é? Mas este princípio, enquanto tal, diz-nos qualquer coisa sobre este universalismo ou universalidade do próprio direito enquanto tal. Dr. Bruto da Costa, o que é que tem a contrapor ou a complementar a esta visão? Dr. Bagão Félix, desculpa. Não concordo inteiramente. A propriedade é um meio, não é um fim. Isto é um ponto importante. E faz parte, aliás, como disse o professor Bruto da Costa, da liberdade e da subjetividade criadora do indivíduo.
E nesse sentido, os bens económicos, seja de que tipo for, não são condenados. Pelo contrário, são estimulados. Eles são condenados pelo seu mau uso. Ou seja, pelo desvio da função social que exercem. Da função privada e da função social. Há umas semanas falámos aqui da hipoteca social que impede sobre a propriedade privada. Ou seja, da sua razão de ser que está para além do seu proprietário ou do seu possuidor. E é interessante porque ao analisarmos, por exemplo, muitas das questões por que passa o mundo atualmente, especialmente com a chamada crise depois de 2008, tem muito a ver com este uso da propriedade como um fim em si mesmo, redutor, alienante, e destruidora da chamada justiça distributiva, que de algum modo estava implícita nas palavras que há pouco ouvimos do professor Bruta Costa. E a propósito disso, deixe-me ler aqui uma frase de uma encíclica da doutrina social da Igreja. Uma frase, não, várias frases. É coisa manifesta que nos nossos tempos não só se amontoam riquezas, se acumula um poder imenso e um verdadeiro despotismo económico nas mãos de poucos, que as mais das vezes não são senhores, mas simples depositários e administradores de capitais alheios. Este despotismo torna-se intolerável naqueles que, tendo nas suas mãos o dinheiro, são também senhores absolutos do crédito e, por isso, dispõem do sangue que vive toda a economia. Pois mantém mais qualquer coisa. Este acumular de poderio e recursos nota a característica da economia atual. É a consequência lógica da concorrência desenfreada, à qual só podem sobreviver ordinariamente os mais fortes, isto é, os mais violentos competidores e que menos sofrem de escrúpulos de consciência. As pessoas em casa devem estar a interrogar. Isto deve ser a encíclica mais recente da doutrina social da Igreja. É 40º ano de Pio XI de 1931. Isto revela bem, é também uma expressão de que os valores essenciais da doutrina social da Igreja são perenes e são permanentemente atuais. E por isso tem que ser constantemente chamados à colação, relembrados, revisitados. E o facto disto acontecer, e deu como exemplo esta crise que se instalou desde 2008, é o facto de não haver este limite, um limite para a ganância, muitas vezes, para a propriedade privada, para a acumulação de bens. Então permite-me voltar a citar a 40º ano, que já lá vão, 81 anos. A vida económica é também social e moral. Urge, portanto, sujeitar e subordinar de novo a economia a um princípio diretivo que seja seguro e eficaz. A prepotência económica que se deu à livre concorrência não o pode ser. Tanto mais que indómita e violenta por natureza, precisa, para ser útil à humanidade, de ser energicamente governada com prudência. Ora, não pode enfriar-se nem governar-se a si mesma. Portanto, a dimensão da propriedade é importante em todas as perspectivas para o desenvolvimento dos povos, para o desenvolvimento das nações, mas não pode deixar de ter presente a sua dimensão moral, a sua dimensão distributiva e a sua dimensão, como falámos já a semana passada, ou há 2 semanas, da procura do bem comum. Um último apontamento, Dr. Bruta Costa. O último apontamento é este. Foi bastante utilizada a expressão e a ideia de que a propriedade tem uma função social. Eu nunca me satisfez totalmente esta expressão função, porque podia levar, como até é natural que tenha levado, a pensar que a propriedade é qualquer coisa que, para além do mais, tem uma função social. Portanto, como hoje se diz, a responsabilidade social da empresa. A empresa pode fazer as maiores tropelias na sua atividade e depois cria uma fundação para qualquer coisa para os pobres e está a cumprir a sua função social. Está a perceber? Ora bem, por qualquer razão, o Papa João Paulo II substituiu a palavra social por hipoteca. Ele nunca explicou porquê. Mas a mim ocorre-me fazer uma análise literal da palavra hipoteca. E eu vejo que a hipoteca é qualquer coisa que, quando eu não cumpro aquilo que está estabelecido, eu fico sem essa propriedade.
Interrogo-me sobre se João Paulo II teve isto em mente quando usou a palavra hipoteca. Só quer dizer mais alguma coisa? Não, acho que é uma perspectiva literal que eu acompanho completamente. Ou seja, a propósito da responsabilidade social das empresas, que hoje se fala muito, e é importante, mas a responsabilidade social das empresas não é lateral, faz parte da essência. Ou seja, muitas vezes acaba por ser uma forma de aquilo que se chama egoísmo esclarecido ou iluminado. Ou seja, eu ajudo este bairro social ou faço este mecenato de qualquer forma, mas no fundo o objetivo fundamental, a motivação, que não a intenção, a motivação fundamental é prestigiar a empresa. O que é importante, naturalmente, claro. Mas estas funções não são subsidiárias. Têm que fazer parte da tal hipoteca social. Eu penso que este tema nós vamos abordar numas próximas semanas. É um tema bastante pertinente. Muito obrigado a ambos por terem estado mais uma vez connosco. Ficamos por aqui. Deixo apenas a promessa que estaremos de regresso de hoje a 8 dias. Fique bem. O programa Eclésia fica por aqui. Em agência.eclésia.pt pode acompanhar toda a informação sobre a atualidade religiosa em Portugal e no mundo. Votos de uma ótima tarde. Até amanhã, se Deus quiser.